que de resto vai dando sinais de que está aflita. Economicamente falando, vimos ou conseguimos ler há algumas semanas, se não há alguns dias, de que o chefe de Estado daquele país estaria disposto a conversar com o governo de Donald Trump. Há esta situação relacionada ao combustível que está a fazer com que a aviação civil esteja gravemente afetada. O facto é que desde a situação ou o controle dos Estados Unidos da América sobre a Venezuela, Cuba está a sentir alguma dificuldade. Qual é a sua avaliação relativamente a este contexto atual daquele país? Bem, a privação de fornecimento de petróleo à Venezuela, isto é, da Venezuela para Cuba, resulta de uma política dos Estados Unidos de privar aquela ilha deste precioso produto, né, que eventualmente pretende obter, como é prática do presidente Trump, alguma coisa em troca, não é? E segundo informações iniciais, essa negociação ou pré-negociação teria como objetivo, enfim, a obtenção dos bens confiscados dos exilados cubanos em Miami ao longo de décadas, né? Como sabe, com a chegada ao poder dos castristas, muitos nacionais cubanos saíram de Cuba e migraram para Miami. Aliás, enfim, isso é informação do domínio público, né? O atual secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nasceu em Flórida, de pais migrantes de Cuba, né? Então, há esta pretensão de, enfim, certamente criar constrangimentos no fornecimento petrolífero a Cuba para tentar obter algum resultado, algum ganho, enfim, político, diplomático, econômico pelos Estados Unidos. E depois também porque os principais fornecedores de Venezuela, enfim, sabe a situação que existe ali, mas um deles, o segundo fornecedor, é o México. O México, justamente para evitar, enfim, problemas maiores, porque um dos ditados diz que tem que fornecer combustível a Cuba sofreria tarifas adicionais. Na semana passada, 2 semanas, o México teria suspendido o fornecimento de combustível a Cuba, não é? Então, a única alternativa que existe é, internamente, o governo cubano vai tomando medidas de poupança, enfim, de restrição do uso de combustível. Por exemplo, as informações dizem que os funcionários públicos agora estão a trabalhar 4 dias ao longo da semana para justamente pouparem o combustível. Os estudantes também estão, enfim, a ter aulas reduzidas, o tempo de aulas bastante reduzido, justamente para tentar permitir que haja pelo menos combustível suficiente, básico, para as necessidades de urgência, né? Segundo informações, Cuba, nesta altura, estaria com um corte de fornecimento energético em 60%, isto porque dos mais de 4.000 megawatts de necessidades que precisaria, apenas 1.140 estariam disponíveis, e depois também as suas centrais termoelétricas, dos 16, informações dizem que apenas 6 é que estão a funcionar, né? E estão a funcionar também em capacidades reduzidas. Ou seja, internamente há essas soluções de redução econômica do uso do combustível, mas externamente há manifestações de solidariedade que vêm, por exemplo, da Rússia e também de China, que vão dizendo que, enfim, vão fazer o que podem para tentar fornecer ajuda elétrica, recursos elétricos a Cuba, para não ficar, digamos assim, as cegas completamente, porque isso depois teria consequências graves, por exemplo, junto dos enfermos nos hospitais, que não teriam, por exemplo, acesso ao tratamento médico ou operações cirúrgicas, etc, etc. Então, há este interesse internacional desses Estados para poderem dar o apoio a Cuba. Agora, se espera que também os outros Estados do mundo não abandonem Cuba, né? Cuba, internacionalista de Fidel Castro, foi uma grande
uma grande força de libertação de vários países de África e não só, né? Se não acontecer isto, enfim, Cuba, se claro, vai olhar para isso como simplesmente de ingratidão ou de incapacidade desses países poderem dar uma mão neste momento de grandes turbulências de relacionamento com os Estados Unidos. Isso, o que é que efetivamente a Rússia e a China, a esta altura em que a Cuba se encontra num cenário de asfixia, digamos, dado ao embargo económico por parte dos Estados Unidos da América, podem efetivamente fazer para acudir este país? Bem, por exemplo, a Rússia tem o historial de fornecer ajuda para Cuba, né? Por exemplo, depois da chegada ao poder dos castristas, houve também sanções, boicotes, embargos de fornecimento de petróleo e a Rússia foi uma das nações que forneceu petróleo em abundância a Cuba. Aliás, Nikita Khrushchev, nas suas memórias, relata isto mesmo, né, das dificuldades até de obter os navios cargueiros de petróleo dos países europeus, porque estavam participando do boicote do fornecimento de petróleo para Cuba. Mas, enfim, a Rússia esteve nessa condição, teve a capacidade de fornecer essa ajuda energética a Cuba. Mas também a própria Cuba está preparada, está consciente, está habituada, entre aspas, a esses cortes de fornecimento de petróleo à ilha. Né? Por exemplo, com a queda da URSS na década de 90, também houve corte de fornecimento, porque a Rússia não tem capacidade de fornecer petróleo a Cuba. Né? Então, esta é a terceira, se pode dizer, é a terceira vez em que Cuba se encontra na mesma situação que já aconteceu no passado. Aliás, muitos dos cidadãos cubanos que têm meios optaram ao longo dos anos por ter acesso a fontes renováveis de energia, né, com a instalação de painéis solares. Né. Agora, o que a Rússia pode fazer? Bem, eventualmente encontrar formas de dar esse apoio energético a Cuba, o mesmo também da própria China, porque ou eventualmente se não fornecer diretamente o petróleo a Cuba, pelo menos intermediar junto dos Estados Unidos para que haja uma isenção para o fornecimento do mínimo necessário para evitar que aquela ilha e as populações de Cuba sofram, enfim, consequências gravosas, né, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis que não podem sobreviver sem energia, quer nas suas casas, quer sobretudo em lugares de assistência médica e social, né? Então, são os dois únicos países que podem, nessa altura, furar, entre aspas, o embargo ou quaisquer tipo de restrições que forem impostas pelos Estados Unidos, porque sem a Rússia, sem a China, não estamos a ver quem pode fazer isso de forma autónoma, né? Sem ir contra os interesses, até porque os canais de passagem seguramente estão bloqueados pelos navios dos Estados Unidos. Enfim, deverá haver qualquer forma de concertação para permitir que a Cuba tenha acesso aos recursos energéticos necessários. Né? Depois, claro, a negociação diplomática com os Estados Unidos pode continuar, né? Pode continuar e vai encontrar ambas formas de concertação sobre o que cada uma delas quer de uma da outra. Ao fim e ao cabo, enfim, relações entre Cuba e Estados Unidos são relações que se conhecem, né? Não tem representação diplomática. O presidente Barack Obama tentou reaviar esse processo de reaproximação diplomática com Cuba. O presidente Trump, do primeiro mandato, anulou completamente as iniciativas do presidente Obama. Enfim, e não há, então, assim, grandes, não há mais estruturas como foram, de certo modo, estabelecidas pelo presidente Obama. Mas os canais de comunicação existem e se espera que isto possam produzir resultados que sejam satisfatórios para ambas as partes. Muito bem, isso